Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Ainda não foi desta que regressamos a estúdio, mas há coisas que vêm por bem e já vão perceber porquê. Antes disso, dar as boas-vindas a Paulo Reis Mourão e a Anabela Oliveira, os nossos comentadores de serviço. E agora sim, vão perceber porque é que eu disse que há coisas que vêm por bem. Se assim não fosse, se não tivéssemos novamente um programa feito à distância, seria muito mais difícil termos o convidado que temos hoje. José Carlos Costa Barros. Nasceu em Boticas, mas está atualmente a viver em Vila Real de Santo António e venceu recentemente o Prémio Leia. É com ele que vamos começar já esta conversa. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Começo precisamente por si, José Carlos. Primeiramente, fale-nos um bocadinho do seu percurso. Como é que foi parar ao Algarve? Muito boa tarde, cumprimento a Elsa, agradeço imenso o convite, é uma honra estar aqui com a voz de Trás-os-Montes, cumprimento também a professora Anabela Oliveira, o professor Paulo Reis Mourão. Se me permitem, com um cumprimento muito especial, porque nós somos velhos parceiros, velhos cúmplices de escrita e de correspondência, enfim, in illo tempore. No Semanário Transmontano desafiávamos-nos, provocávamos-nos, debatíamos assuntos, enfim, variados, mas que tinham também, enfim, lá no fundo a ver com desenvolvimento rural, enfim, com as aldeias, com este mundo transmontano, que era sempre a base dessa nossa conversa. Bem, já se disse o essencial, chamo-me José Carlos Barros, nasci em Boticas e vivo no Algarve. Vivo no Algarve há muito tempo, em Vila Nova de Cacela. Como é que vim cá parar? Eu fui estudar para Évora, por causa de um livro e de uma pessoa. Já agora fui estudar para Évora por causa da aparição, do Gil Ferreira, e fui estudar para o sítio onde se passa a aparição, que era o velho liceu da aparição, a velha universidade e, entretanto, novamente a universidade, o Colégio do Espírito Santo, e por uma pessoa, o Gonçalo Ribeiro Teles, que eu descobri que era arquiteto paisagista, e que descobri que se fosse para a arquitetura paisagista e que se fosse para Évora, poderia ser seu aluno. Portanto, por estas duas razões levaram a que pusesse em primeiro lugar Évora, arquitetura paisagista, e fui parar a Évora, de Boticas para Évora, um saltinho. E depois acabei por vir para o Algarve também por razões do meu casamento com uma algarvia e portanto, as mulheres acabam sempre por mandar um bocadinho mais do que os homens e eu que dizia sempre que não sairia de Boticas e acabei por vir para o Algarve, onde estou muito bem. A minha atividade profissional foi desenvolvida sempre nas áreas do ambiente, do ordenamento do território, da conservação da natureza. Fui diretor do Parque Natural da Ria Formosa, trabalhei na Direção-Geral do Ambiente e acho que isto resume o essêncio. Também fui apanhado pela política, fui assessor no Ministério do Ambiente durante 2 anos e adjunto de um secretário de Estado, o engenheiro Ricardo Magalhães, de quem, entretanto, fiquei muito amigo. Fui vice-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, fui presidente da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António. Neste momento, trabalho como profissional liberal, como arquiteto paisagista. E como é que a literatura e os livros surgem no meio disto tudo? Como é que surgem? Eu acho que estas coisas ou surgem muito cedo ou não surgem, diria eu. Não sei se isso é uma regra geral, mas talvez surgisse quando, com 6 anos, comecei a ir com o meu pai às carrinhas da Calouste Gulbenkian, da Biblioteca Itinerante, buscar livros, que é uma coisa que os jovens agora já não sabem o que isso é, mas que tenho como um grande fascínio ainda e como uma memória excepcional, aquela vez por mês, salvo eram umas sextas-feiras à tarde, em que eu já estava a 1 hora antes de chegar àquela carrinha à espera para requisitar os meus 6 livros a que tinha direito. E talvez comece aí o gosto pelos livros. Enfim, não há... Comecei a escrever, como também muita gente, se calhar muito cedo, a fazer uns versos, como muita gente, e depois a escrever para os jornais regionais com 15 anos,
XVI, até que, já agora, que vem a questão, até que tive uma coisa muito interessante, que era o DN Jovem, que era uma coisa do Diário de Notícias, um suplemento, onde comecei a escrever, e aí sim, de facto, de repente, os meus textos, com aquele sobressalto, e com aquele espanto, e com aquela inquietude de muito jovem, via os meus textos num jornal nacional, no tempo em que os jornais em papel tinham grandes tiragens e que andavam ali de todo lado, e, portanto, foi uma experiência fabulosa, sobretudo porque a pessoa que coordenava o DN Jovem era uma pessoa muito culta, muito interessada, e que, enfim, dialogava com os colaboradores e explicava-lhes: olha, talvez devesses ler este autor ou aquele, olha que isto não, estás aqui a fazer umas coisas muito engraçadas, mas cuidado que não sei o que, não sei o que mais, e portanto isso foi de facto muito importante. Tudo somado deu em ter continuado a escrever, enfim, os poemas, uns textos em prosa ao longo do tempo. E este livro, As Pessoas Invisíveis, que foi até com ele que ganhou o prémio Leia, que livro é este? E se estava à espera também de vencer este prémio? Bem, eu não sei como é que é de dizer, sem ser modesto, nem procurar ser... Enfim, eu recebi a notícia com surpresa e muita alegria, e confesso que eu tinha vergonha de dizer aos meus amigos que concorri ao prémio Leia, porque parecia-me muita soberba da minha parte. Ainda por cima, este prémio era de 2 anos de concurso e, portanto, percebi, entretanto, que concorreram mais de 700 originais a concurso. E, portanto, enfim, eu tenho bem a consciência de que há sempre uma lotaria associada a estas coisas. Um júri que escolheu um livro e que poderia ter escolhido outro. Mas, de qualquer modo, enfim, se concorremos a um prémio, teremos sempre uma esperança, ainda que muito ténue, de poder vencê-lo, diria eu. Mas as probabilidades estavam contra cada um dos concorrentes e, portanto, foi, de facto, com muita alegria, mas com enorme surpresa, que recebi aquele telefonema que toda a gente que recebeu o prémio fala, de dizer: olha, o Manel Alegre vai falar consigo, e a gente pensa que não é bem verdade o que está a ouvir, e pronto. É um livro, enfim, ele conclui-se agora a primeira fase do processo de revisão, deverá ir para a gráfica lá para meados, finais de fevereiro, deverá ser editado, penso eu, em abril, é o que me dizem. Enfim, não temos livro, não é, para poder falar dele, e portanto também não queria adiantar demasiadas coisas, mas posso dizer que podemos falar de várias coisas já acerca do livro. É um livro que corre vários tempos e lugares. Apesar de falar de coisas muito sérias, eu gostaria... Ele é escrito também um pouco como um divertimento, vai desde a Raia Transmontana na Guerra Civil Espanhola até ao Wolframio e à Segunda Guerra Mundial, passa por Salazar e pela revisão constitucional de 1951, em que as colónias passam a províncias ultramarinas, até aos acontecimentos, que é uma parte central do livro, de São Tomé e Príncipe em fevereiro de 1953, uma coisa que não é desconhecida e que há várias referências por historiadores portugueses, mas que não é muito falada, que é, num certo sentido, o extrator do processo de escravatura em Portugal, que quando eu descobri que houve um massacre, chamado Massacre de Batepá, em 1953, eu estava em São Tomé de férias, numa semana de férias, encontrei aquilo na Bienal de São Tomé e não queria acreditar, e, portanto, isso acabou por passar para este livro, e vai daí até 1980. Fala sobre, como o título diz, as pessoas invisíveis, sobre a invisibilidade e sobre o poder, sobre pessoas que não têm voz, que não têm rosto, que não têm identidade. Os escravos serão o exemplo extremo dessa falta de identidade. Não são sequer pessoas, não é? Mas há também mais invisibilidade também, por exemplo, no mundo rural, não é? Pessoas que são praticamente invisíveis, que passam uma vida sem que
sem que tenham, de facto, um lugar de onde terem uma voz, que tenham um rosto e uma identidade. Enfim, era sobre tudo isto que eu gostaria que o livro também fosse entendido pelos leitores. Vamos ver. Paulo Reis Mourão, estou aí a ver que vai concordando com aquilo que é dito e sabendo também que é um amante da história, estará certamente ansioso por poder ler este livro. Sim, sem dúvida. Aliás, uma saudação retribuída a ela e ao José Carlos Barros. De facto, eu e o José Carlos temos uma relação de amizade desde 94, 95, em que, através do denominador comum, que era o de anos jovem, acabamos por estreitar essa relação de co-transmontaneidade, porque o José Carlos já estava estabelecido lá para baixo, e ao ler nas páginas do Dente Jovem alguém também de Vila Real interessou-se por esse alguém. E então começamos a trocar correspondências e a partir daí, como o José Carlos já referiu, fomos convidados pelo então diretor do Seminário Transmontano, J.B. César, a termos uma troca de ideias que quem lesse sentiria alguma acidez quase queirosiana ou ortiganiana, portanto aquela questão coimbrã, em que nós não nos acanhávamos nas críticas recíprocas, mas obviamente só eram possíveis com esse enorme respeito e amizade que já havia. E que na altura, de facto, houve até quem tentasse, alguns políticos locais tentavam fazer coisas parecidas, quer no Semanário Transmontano, quer na Voz de Trás-os-Montes, mas obviamente os originais éramos nós, e nesse aspecto foi muito estimulante. E eu conservo esse conjunto de crónicas que eram repartidas, porque eram crónicas que davam a visão de um transmontano que, na altura, já conhecia outra realidade e de um transmontano que, na altura, estava a realizar aqui a licenciatura em Trás-os-Montes. E, portanto, havia essa leitura também diferenciada e, de certo modo, estimulante, crítica. Obviamente, tenho também livros, e daí que eu estou a guardar com ansiedade este do José Carlos Barros, nomeadamente um que chegou a ser Prémio Nacional de Poesia em Franzas, que é dos seus primeiros, e, no entanto, é algo que revela já muito dessa atenção que o José Carlos vem mantendo, inclusive nas suas páginas, não diria tanto com o invisível, mas, de facto, com a grandiosidade daquilo que muitas vezes é minucioso. Se nós tivermos a capacidade, a honra de poder seguir o José Carlos Barros, por exemplo, nas suas redes sociais, vemos que ele continua a partilhar poesia batida à máquina, dizer. Portanto, não é uma poesia que é pura e simplesmente escrita no computador, é batida à máquina e depois é fotografada e postada no Facebook, assim como também esboços, desenhos, eu vou chamar isto na minha humildade, mas que efetivamente a partir daí conseguem ter toda uma interpretação que, lá está, as peças de arte possibilitam. E, portanto, eu creio que, acima de tudo, estamos hoje a receber um homem da arte, e, portanto, eu não diria só que é da literatura, não diria só que é da poesia. Aliás, o José Carlos já esteve aqui no Teatro de Vila Real, também com momentos de poesia da sua assinatura. Mas, de facto, estamos aqui com um homem da arte contemporânea nacional, e, obviamente, para todos nós que valorizamos a cultura transmontana, há depois essa realidade também, que é de um transmontano que não se esquece da cultura transmontana. E eu depois tinha aqui 2 ou 3 picardias que eu gostaria de deixar antes de passar à novela. E, de facto, o José Carlos está habituado a essa minha capacidade ácida, aliás, que é possível só
Estas amizades que se mantêm nestes patamares. E na realidade, eu gostaria de saber o que é que ele pensa dos IETs. É que os IETs, para certos grupos em Lisboa, são de intelectuais e escritores tendencialmente do interior. E, portanto, o Zé Carlos conhece muitos IETs, isto é, muita gente que publica e que tenta editar a partir do interior, sendo pessoas do interior. E, no entanto, há a sua dificuldade. Aliás, a Associação de Literatura de Trás-os-Montes procura dar uma vivência diferente a todo esse esforço. E, portanto, eu gostaria de ouvir, de facto, um transmontano que recebe o Prémio Leia, o que é que ele pensa desta denominação, que por vezes parece, sem mais, uma denominação ácida. E depois, há também uma segunda provocação, que eu deixo antes de passar a palavra aqui à Anabela, que é: de que modo é que Trás-os-Montes ainda é, por um lado, um enclave entre uma reserva antropológica, que muitas vezes é visto, muitas vezes há colegas académicos que gostam de fazer estudos em Trás-os-Montes, porque aquilo ainda é um bocadinho especial, ainda gostam de ver isto um pouco como uma reserva antropológica, o que de facto, se calhar, quando me dizem, eu não acho muita piada, não temos coisa de lá, ou por um lado, ser aquela espécie de um país medievalizado, que também muitos gostam de recuperar. Quando se fala de Trás-os-Montes, muitos gostam de falar do país rural, mas não é o país rural urbanizado com redes 5G. Eventualmente, ainda a rede 5G também não atingiu o rural, que é outro problema que nós poderíamos colocar em cima da mesa. Mas gosto muito de colocar, e quando se fala de Trás-os-Montes, de dar aquela imagem do país rural, do país que de facto está viciado em álcool, do país que respeita os esforços de igualdade de género, o país que preserva, lá está, a invisibilidade dessa metade, e, portanto, será que Trás-os-Montes não merece ser já visto como uma região e os seus habitantes que têm esforços de urbanidade, de progresso, de modernidade, não tem que necessariamente, assim como os alentejanos ficarem colados a determinadas anedotas, os transmontanos têm também que ficar colados a determinada leitura cultural. Portanto, são duas provocações que, curiosamente, eu posso mandar a crónica, eu já as tinha feito há 30 anos. Portanto, isto só para ver como em 30 Vamos anos então ouvir aqui a opinião do José Carlos Barros. Muito bem. Eu confesso que ouvi com alguma dificuldade o Paulo. Devo ter um problema em que estou a ouvir um pouco mal. E tive alguma dificuldade de perceber a denominação quando falavas dos editores ou dos... Eu falei dos Yetis, portanto... Dos? Yeti. Estás a ver os Yetis dos Himalaias. Sim, pois. Não é? Agora imagina Yeti, que é uma sigla para intelectual e escritor tendencialmente do interior. Muito bem, essa é uma bela provocação. Vamos então às duas questões. Vamos lá ver. Primeiro, eu não queria dar nomes, mas sabes que há muita gente que se identifica, no fundo, como Yeti, não é? Pois, vamos lá ver. Eu primeiro, nunca fiz parte, não digo isto nem com orgulho, nem com... Quer dizer, é como é, não é bom nem mau. Eu nunca fiz parte de grupos e, portanto, nunca fui nem dos do interior, nem dos do exterior. O problema da edição, quer dizer, é um problema que nós podíamos estar aqui a discutir imenso tempo as questões da edição, não é? Que repara, enfim, agora sou famoso durante 15 minutos porque venci o Prémio Leia, mas eu escrevi toda a vida, a primeira vez que um editor me contactou a dizer que gostava de publicar um livro seu foi
O Uso dos Venenos, que é um livro meu de 2000 e a segunda, já teve 2 edições, a segunda edição é de 2014, a primeira edição será de 2012. Ou seja, há meia dúzia de dias que tive um editor, não é? Pela primeira vez. Eu até tinha... Perguntam-me se eu... concorres muito aos prémios literários, gostas muito da ideia de prémio literário. Não, quer dizer, eu sempre me habituei a concorrer a prémios literários porque era praticamente a única maneira que eu tinha de poder editar um livrinho, mesmo que ficasse depois no armazém de uma Câmara Municipal ou qualquer coisa do género. Portanto, quer dizer, isto da edição, eu sou um Yeti ou Yeté, mas sou também, de facto, tenho esses problemas, como muita gente. E quando falo com pessoas da literatura, esta questão da edição é quase uma queixa recorrente. Como é que funcionam estes mecanismos de edição? Por vezes ficamos surpreendidos com algumas pessoas têm uns editores e outros não têm. Enfim, é um mundo que eu confesso que não domino muito, sempre estive afastado dele. E isso também me serviu para uma coisa muito boa, que é sempre conseguir estar um bocadinho afastado da literatura, que é uma coisa também interessante para quem escreve. Quer dizer, sempre estive um bocado afastado disso. Quanto a Trás-os-Montes e a este enclave, bem, eu gostaria de começar por outra provocação, que é este queixume das regiões é um queixume geral, muito generalizado, quer dizer, não é de Trás-os-Montes, não é? Se viermos aqui ao Algarve, ouvimos de imediato o queixume de que ninguém liga ao Algarve, e é verdade. Se formos ao Alentejo, este queixume, com muita razão de ser, ouve-se também por todo lado. Mas se subirmos e formos ali para a Lausanne, ou se formos ali para o centro, ouvimos o mesmo queixume e também com razão de ser. Eu diria que nós temos um grande espaço, um espaço excessivamente grande de território que, de facto, tem razão para o queixume. E essa tua questão parece-me também interessante, a maneira como se olha atrás dos montes, enfim. Eu procuro, é um esforço que faço para mim, um esforço que faço eu mesmo, que é o de, quando regresso atrás dos montes, ver se consigo desprender-me da lírica desse lirismo um bocado a Milton, do regresso a um mundo perdido, porque eu nasci em Trás-os-Montes, sou transmontano, regresso sempre com uma grande vontade de chegar atrás dos montes sempre que posso. Estes 2 anos de pandemia têm-me impedido muito essas visitas e estou a ficar um bocado adoentado com isso, porque Trás-os-Montes me faz falta. Mas quando eu falo de Trás-os-Montes, procuro ser cuidadoso e às tantas não estar a falar de pobreza, de dificuldades, de isolamento, porque em grande parte é isso que eu conheço também de Trás-os-Montes. Quer dizer, eu não quero regressar, que por acaso é uma conversa que acho que ainda podíamos ter eventualmente durante este programa, que é, eu quando quero regressar atrás dos montes e quero regressar à ruralidade e a determinados valores do mundo rural, eu gostaria de ser cuidadoso, que é, não quero regressar a um tempo de pobreza, de isolamento e de desgraça. Portanto, temos que ser muito cuidadosos com isso e portanto, deixarmos por vezes de alguns lirismos, porque eu tenho uma grande nostalgia do mundo que conheci na minha infância, nomeadamente dos meus avós maternos que viviam numa aldeia, e do arranque das batatas e das festas que se faziam em redor do calendário agrícola, mas sei bem o que era esse tempo em termos de dificuldades, de pobreza, sei bem o que é que passou a minha família, sei bem que desde o meu avô aos meus tios todos emigraram e, portanto, acho que, de facto, essencialmente, o que eu queria dizer é que devemos ser cuidadosos quando falamos deste regresso ao mundo rural, porque eu acho que temos que regressar inevitavelmente ao mundo rural, porque a sociedade não vai aguentar isto de outra maneira. Mas tem que ser
de outra forma, e os mecanismos têm que ser outros, e isso é um belo tema para discussão. Anabela Oliveira, tem alguma provocação também? Talvez sim, talvez não, mas para já queria começar por dar os parabéns ao José Carlos Barros, confessar que não conheço a sua obra anterior, mas estou agora, depois daquilo que ele falou sobre as pessoas invisíveis, a contar os dias para o ler, sobretudo pela época que atravessa, portanto, a Guerra Civil Espanhola, o Estado Novo, a questão das províncias ultramarinas, a questão da escravatura, tudo isso. São temas que me interessam muito, são temas que eu acho que a literatura não tem tratado e que a literatura portuguesa não tem tratado esta época, e é preciso que seja tratado. Fico com muita curiosidade como é que um arquiteto paisagista, um homem da paisagem, do espaço, vai tratar a invisibilidade das pessoas, portanto, um homem do visível vai tratar a invisibilidade. Estou muito curiosa e acho que pronto, vou querer muito ler a sua obra e estou mesmo muito curiosa. Em relação a outra questão que foi aqui falada, a questão dos prémios literários, e eu concordo com o José Carlos, a questão editorial está muito centrada, e nós sabemos disso, em pequenos grupos, em pequenas capelinhas, não é? Em pequenos grupos de escritores que já têm, digamos, um lobby formado junto de editoras portanto, e que entram e que já são grupos que frequentam os mesmos sítios, que têm os mesmos contactos e que alinham nestes pequenos nichos de contactos. Há nomeadamente um escritor que eu admiro muito, que estudei, que trabalhei sobre ele e que ultimamente não tem publicado, precisamente porque nunca mais quis alinhar neste tipo de situações, que é o caso do Almeida Faria. E, portanto, estes prémios é mesmo isto, é o que o José Carlos Barros diz. O José Carlos Barros é agora conhecido porque ganha o Prémio Leia, se continuar a publicar vai conter, o Prémio Leia vai permitir que ele publique mais livros, não é? Vai permitir que ele publique mais livros porque ganhou o Prémio Leia. E aí abriram-se portas, até aqui não era tão conhecido assim. E, portanto, esta questão dos prémios acaba por ser uma alavanca de vendas, mas não, eu diria que não é uma alavanca para uma educação dos públicos, não é uma alavanca para que as pessoas passem a conhecer melhor aquele escritor, para que deixe de ser só aquele grupinho de 3, 4 escritores que continuam a publicar, etc, etc. Portanto, a questão das edições e das publicações em Portugal está cada vez mais fechada e realmente ninguém consegue publicar, a não ser aquele grupinho muito restrito, muito ligado a um determinado grupo de pessoas, e obviamente que isso reflete-se que seja ali o grupinho de Lisboa, não é? Falando assim. E isso vai inevitavelmente desmotivar também, muitas vezes, pessoas que com muita qualidade, e eu estou também, e obviamente muitas pessoas da vossa geração, e alguns meus colegas também conheço, e que é a geração precisamente do DN jovem, pessoas que começaram muito jovens a publicar no DN e que tiveram esse contacto e que tiveram esse impulso. Porquê? Porque nós vivemos uma época, começa nos anos 60, em que os jornais tinham suplementos literários, em que os jornais tinham crítica literária, em que os jornais tinham essa capacidade de ver os novos talentos e pessoas que depois se tornaram grandes escritores e que tiveram a carreira que nós conhecemos, e que infelizmente os jornais hoje não fazem isso, os jornais não são em papel e a literatura não é mais, não é, quase que morre.
Morre o ensino da literatura, morre... a literatura não serve para nada. E estamos numa sociedade em que o que interessa é aquilo que sirva para alguma coisa. E nas cabeças dos tecnocratas atuais, a literatura não dá dinheiro e, portanto, como não dá dinheiro, não serve. E as pessoas, a cultura, a literatura, não serve. E isso, efetivamente, os prémios são o lado mediático da questão. E eu espero que o José Carlos Barros escreva mais, porque agora tem uma porta aberta, que é o Prémio Leia. E fico muito curiosa por ler As Pessoas Invisíveis. E eu dou-lhes meus parabéns. E depois eu vou ler As Pessoas Invisíveis e vou pedir ao José Carlos Barros que um dia leia aquilo que eu vou escrever sobre o seu livro. Porque eu, quando gosto, escrevo. E vou gostar de certeza, porque essa época enche-me, é a época que eu gosto mais e de certeza que eu vou gostar. E muitos parabéns. José Carlos, alguma coisa a dizer? Muito obrigado. Bem, agradecer as palavras e já agora dizer 2 ou 3 coisas sobre... Vamos lá ver, eu também, quer dizer, isto deve ser um defeito meu, que reage sempre assim aos queixumes, que é... os Maias, eu acho que os Maias demorou imenso tempo a esgotar a primeira edição. Quer dizer, aquilo, ninguém pegava naquilo ou leu-se muito. Quer dizer, é surpreendente quando nós pensamos nos grandes livros e perceber as dificuldades que tiveram em editar, em muitos dos casos. Por outro lado, ou seja, nós também vamos repetindo este queixume. Eu repito, às vezes estou-me a queixar e a sentir que também repito muito queixumes antigos. Porque, por exemplo, relativamente à edição, eu acho que nos últimos anos houve coisas muito interessantes. Há exemplos interessantíssimos. Por exemplo, na poesia. Nós, na poesia, havia edições talvez de 2.500, 3.000, 5.000 exemplares, mas aqui para nós eram quase sempre os mais coisa, menos coisa, eram sempre os mesmos poetas. Quer dizer, a boa parte de quem escrevia poesia em Portugal ficava também afastada disso. O que aconteceu nos últimos anos foi uma coisa muito interessante, nomeadamente com as microeditoras. Eu publiquei 3 livros de poesia durante a pandemia. Foram todos vítimas da pandemia. Tudo em pequenas editoras que antigamente... Quer dizer, uma é uma editora de Coimbra, do lado esquerdo, que convidaram-me para publicar um livro. Geralmente fazem só uma tiragem, mesmo que ele esgote rapidamente. São tiragens relativamente pequenas. Um outro por uma editora que se chama Onivá e que fez um trabalho editorial incrível, que foi ir à procura dos meus poemas do TN Jovem, porque eu não os tinha. E, portanto, dava-os como perdidos. E, portanto, o próprio editor meteu-se na Hemeroteca de Lisboa dias, semanas, meses, à procura dos poemas e editou estes poemas que estavam perdidos do Diário Jovem. E, mais recentemente, poemas meus escritos à máquina, que o editor que me via nas redes sociais escrever um livro me convidou para editarmos um livro, que é uma edição deliciosa, em que foi extremamente cuidadoso com a escolha do papel, para obter os contrastes, para obter... Pois também há esses casos, claro. E, portanto, o que eu vejo, por exemplo, relativamente à poesia, é que vejo muitos títulos de poesia, vejo imensos autores que ninguém conheceria se fosse aqui há uns anos com um esquema editorial, de facto, de grandes editoras, mas que publicavam quase sempre os mesmos. E, portanto, enfim... aliás, eu acho que é curioso, porque esta reação das microeditoras acho que se deve a uma concentração inicial que houve dos grandes grupos editoriais, ou seja, de repente, em Portugal, praticamente ficaram 2 ou 3 grupos editoriais e que foram secando tudo à volta, e houve um conjunto de pequenas editoras que acabaram por encontrar os seus nichos. Enfim, esse exemplo parece-me interessante, das microeditoras que estão a editar coisas muito interessantes. Depois, quanto a eu escrever mais e o prémio me permitir escrever mais, eu gostaria de dizer o seguinte: uma das coisas que eu gosto deste prémio ter dinheiro associado é porque me agrada muito a ideia de que me pagaram por ter escrito. Porque escrever é das coisas mais difíceis e que não é propriamente das coisas mais divertidas, pelo menos para mim. Quer dizer, perguntar-se, então, porque é que escreves? Quer dizer, enfim, não sendo propriamente masoquista, eu tenho dificuldade até de responder a essa pergunta. Porque
porque num certo sentido, é como nunca me consegui verdadeiramente livrar da literatura, como às vezes desejaria que me tivesse acontecido, e, portanto, continuei sempre a escrever. Por outro lado, escrever é das coisas que mais me custa, quer dizer, das coisas menos divertidas que eu encontro. É uma pessoa que está a escrever ficção, está sentado em frente a uma parede, em silêncio, sozinho, quer dizer, e depois, bem, eu ganhei este prémio, portanto, este livro que demorei anos a escrever, que andei com ele durante vários anos, teve um final feliz, quer dizer, foi premiado, vai ser editado, vai ter visibilidade, ao contrário das pessoas de que fala, que são invisíveis, mas podia não acontecer nada disto. Quer dizer, e é o que acontece com a maior parte das pessoas que escrevem, é o que acontece também comigo com outros casos, que é escrever, estar contra uma parede durante meses e meses, e depois ter uma coisa no fim que nenhum editor lhe pega. Estás a dar uma boa ideia, que é o Italo Calvino já tinha as Cidades Invisíveis. Tu agora poderás escrever sobre os livros invisíveis, não é? Portanto, já... Mas o Zé Carlos fala disso, fala da parede, fala de estar sozinho, mas escreveu, sentiu essa necessidade. Pois, é algo que não consegue deixar de ter, essa necessidade de escrever. Sim, é verdade. É verdade. Não gostaria de ter uma atitude muito romântica relativamente a essa ideia de que não se pode viver sem escrever. Não é uma atitude romântica, mas é uma necessidade que tem. Que há uma pulsão que nos obriga e tal, mas, de facto, a verdade é essa, como diz. Quer dizer, não consegui fugir disso e, portanto, mas isto para dizer também que às vezes me incomoda um bocado, quando alguns amigos meus dizem, agora tens mais um livrinho, porra, tens-te divertido muito com isso e tal. Enfim, eu próprio me contradigo a falar. Zé Carlos, sabes que a professora Anabela tem uma atenção especial nos conteúdos lecionados sobre a cinematografia, portanto, pode surgir aqui um potencial para, quem sabe, alguns dos teus poemas ou alguns dos teus argumentos poder ter uma leitura especial na arte cinematográfica, não é? Sim, eu analiso o cinema na literatura, vamos lá ver se há cinema no seu livro. Olha, o primeiro romance que eu publiquei, que foi uma espécie de folhetim que escrevi num blog, com entradas mais ou menos diárias, que é o Prazer e o Tédio, deu um filme do André Graça Gomes, deu um filme que é um objeto verdadeiramente fabuloso, uma grande-metragem, uma longa-metragem, feita bem, do ponto de vista do processo, com atores locais e envolvendo durante 2, 3 anos uma comunidade, foi verdadeiramente delicioso. E é curioso porque eu olhava para o livro muito com essa ideia de que havia uma câmara de filmar que andava, quer dizer, eu escrevi muito a pensar que era cineasta. Então ainda temos que conversar muito. Ou seja, acho que é quer dizer, o cinema e a literatura andam muito ligados, não apenas porque se filma a partir de livros ou coisas do género, não é? Quer dizer, os processos podem ser até bastante idênticos. Eu descrevia, por exemplo, a chegada de uma caminhoneta da carreira pela primeira vez a uma vila e, à medida que a caminhoneta da carreira estava a chegar, ia falando de várias pessoas que estavam a olhar para a chegada da caminhoneta da carreira. E isto parecia muito cinematográfico, a ideia que a câmara se aproximava com a caminhoneta da carreira e que ia olhando para cada uma das pessoas que estava por ali e que ia à procura depois da vida de cada uma delas. E, portanto, sim, temos que conversar sobre isso. Porquê? Porque o cinema está inevitavelmente na sua memória estética, não é? Pois. Claro. E é isso precisamente que eu estudo ainda vamos conversar muito. Eu gosto muito da pintura, que é talvez a minha arte, no sentido daquilo que mais me sobressalta e me inquieta. Quer dizer,
eu não sei qual é a diferença entre a pintura e o cinema. É uma bela reflexão também que eu gostaria de ter e uma bela conversa que eu gostaria de ter, porque num quadro pode já estar um filme, mas quer dizer, mas o filme o filme não é bem um conjunto de quadros em movimento, portanto há um quadro e um filme podem ter semelhanças. Sim. Bem, A câmara também pinta. Sim. Pois, são as duas coisas, não é? Uma tem a ver com a outra. Então, alguns pintores, sei lá, o Bruegel, por exemplo, ou, por exemplo, acho que os cegos são um quadro do Bruegel, em que estão a cair. Sim. Quer dizer, aquilo é já o cinema também, não é? Sim, sem dúvida. Temos que passar ao próximo tema, mas antes disso eu só queria perguntar aqui uma coisa à Fra Anabela. Tem a ver também com este tema, não é? Do cinema, da literatura e daquilo que falou há pouco de ser necessário um prémio, neste caso, para se ter algum reconhecimento. No caso do cinema, é também um bocadinho assim, não? Pelo menos em Portugal? Sim, no caso do cinema também, e sobretudo no caso do cinema português, que ainda é um bocadinho, que ainda é visto pelo grande público, com certo preconceito, não é? O grande público, aliás, nós temos um problema no caso do cinema português, o público português não vai muito ver filmes portugueses, não é? Não vai ao cinema para ver filmes portugueses, porque ainda tem um certo preconceito em relação ao cinema português, e atualmente nós temos muito cinema português a ser premiado no estrangeiro. Nós temos cineastas muito jovens com prémios muito interessantes no estrangeiro, mas lá está, são os prémios que tornam estes cineastas conhecidos e que os leva depois, e mesmo, inclusive, obviamente, que o processo de financiamento pelo ICA, nos seus regulamentos, dá uma importância muito grande aos prémios que esses realizadores ou que essas produtoras já ganharam. Portanto, os prémios estão inevitavelmente a condicionar os próximos financiamentos. Mas, por sua vez... É como o financiamento da FCT. Portanto, exatamente. E por sua vez, nos festivais como Cannes, como Roterdão, como Berlim, o facto de se ter ganho o prémio, por exemplo, realizadores portugueses jovens que já ganharam, por exemplo, nas curtas, o facto de ter ganho o prémio já lhes abre as portas para o ano seguinte. Portanto, no ano seguinte, eles já têm, inevitavelmente, os filmes que eles apresentarem já estão ali, podem ser a maior porcaria, mas já está aberto, já fica lá. Portanto, esta questão dos prémios acaba por ser... digamos, é uma porta que se abre mesmo com alguma perversidade, porque pode fazer o pior filme do mundo, mas à partida já lá está, já não é submetido a um escrutínio. E obviamente, exato, como na FCT, o regulamento está muito ligado à noção do prémio. E o prémio ainda tem muito valor. No cinema é exatamente a mesma coisa. E depois, ganhando o prémio, tem uma projeção mediática e as pessoas aí já vão, vamos lá ver aquele, porque ganhou o prémio, será que o filme é bom ou não? E depois isso condiciona, porque a projeção mediática vai necessariamente condicionar o público. Não quer dizer que não se façam coisas muito boas, extremamente interessantes, bem feitas, mas que não são publicitadas porque não ganharam o prémio. E depois nós no cinema português temos outro problema, que é o problema da distribuição. Fazem-se coisas muito interessantes, só que depois estão lá em Lisboa. São passadas em 2 ou 3 cinemas em Lisboa, no Porto, e depois o resto do país, se quiser ver, tem que comprar... Anabela, eu tenho encontrado cinema português, não sei se devo chamar em distribuição alternativa, num dos canais da TV Cine. Obviamente, pronto, é um canal pago e que obriga a subscrição. Mas, curiosamente, um dos canais da TV Cine, não sei se é o segundo ou o terceiro, passa ciclos de realizadores portugueses contemporâneos.
Sim, tenho feito. E, portanto, é nestas plataformas, a TV Cine, a Filmine, portanto, já estão ultimamente nas plataformas. Em termos de salas de cinema, há nos cineclubes, obviamente, e depois numa outra, pronto, no caso aqui também no teatro, no cinema sem pipocas, mas muito pouco, mas na realidade nas salas da Luz ao Mundo quase nada, só mesmo aqueles que são premiados. Pronto, mas hoje em dia também o cinema passa por essas plataformas, não é? A distribuição não é, enfim, é muito limitada. Pronto, dá-se o meu caso, que faço parte dos júris do ICA, passam pelas minhas mãos guiões, passam pelas minhas mãos o financiamento. Mas já agora... E depois eu, para ver os filmes, eu faço parte dos júris que financiam os filmes e depois para ver os filmes tenho que ir a Lisboa vê-los ou tenho que comprar os DVDs, quer dizer, enfim. Era uma provocação ao Zé Carlos, porque ele tem essa virtude das plataformas. Eu assisti à transição do DN Jovem do papel para a internet e na altura foi um choque para a geração do DN Jovem. E curiosamente eu continuei, portanto, na internet por mais 1 ou 2 anos, porque depois éramos limitados em termos de idade para a colaboração. O que é que achas, Zé Carlos, em termos de... É possível haver literatura sem livro impresso? Eu acho que é possível. Acho que é possível e nisto tento ser pouco conservador, porque o mundo pula e avança e, portanto, não vale a pena... Agora, eu que leio com muito gosto um artigo científico sobre arquitetura paisagista numa plataforma digital, não tenho o mesmo gosto quando estou a ler uma obra de ficção ou um livro de poesia. Gosto mais do papel. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre isso do DN Jovem, de passar do papel para a internet, porque houve um mestrado, uma tese de mestrado que se fez sobre o DN Jovem. Há 2 outras histórias engraçadas sobre isso. Bem, a primeira é para mostrar a importância do papel e a permanência do papel, que é quando esta investigadora foi à procura do DN Jovem em papel, encontrou de imediato 3 ou 4 coleções. Uma coleção de Diário de Notícias, uma coleção na Hemeroteca, uma coleção da Biblioteca Nacional, não sei o que. Portanto, estava lá todo. Quando foi à procura do digital e das edições no digital, uma desgraça. Muitas não existem, porque por razões várias, até do ponto de vista da atualização dos jornais, etc., não importa agora ver, mas fiquei com esta na cabeça. Então o papel, essa coisa tão antiquada e permanece, e o digital desapareceu. Segunda coisa, quando mostraram aos mais jovens, aos que só escreveram já na fase do digital, do DN Jovem, e quando ela lhes mostrou o DN Jovem do tempo em que eu escrevia... Estou a falar da Helena, não é? É Helena, que é a autora dessa tese. É. E então, quando mostraram aos jovens que já só escreveram no digital, eles diziam, incrível, estes tipos escreveram no papel. Eles tinham um fascínio absolutamente incrível pelo papel. O que também me deixa aqui, enfim, acho que também surpreendente. Eu, quando foi o primeiro confinamento, agora com a pandemia, regressei à máquina de escrever. Eu não sou contra escrever no digital, era o que faltava. Eu não sei como é que se conseguiria agora escrever um romance numa máquina de escrever, que é uma coisa absolutamente espantosa, imaginarmos que o... Mas sabes que a máquina obriga-nos a pensar muito bem e a carregar muito bem, porque não tens o delete. Eu ainda tenho essa máquina. Eu ainda tenho uma máquina, mas acho que o rolo já deve estar todo seco. Mas é importante. Mas eu tenho uma máquina elétrica. Não, eu escrevo numa... Carlos, só pedimos que conclua a ideia, que é para avançarmos para o tema. Muito bem, então vou fechar isto só dizendo o seguinte. Eu escrevo na minha letra 32, na minha Olivetti letra 32, que era portátil, que é uma deliciosa máquina de escrever. E o processo é diferente, porque eu primeiro tenho que pensar antes de começar a escrever, porque não posso estar sempre a gastar folhas. E, portanto, eu escrevo diferente quando escrevo à máquina ou quando escrevo no digital. Depois, os links também são diferentes. E eu descobri os fabulosos links do analógico, não é? Que é, eu quando estou a escrever
no digital, é muito normal que se estou a escrever sobre a Europa, que vá ao Dr. Google pesquisar Europa. Se estou a escrever na minha máquina de escrever, o meu link tem que ser feito através do cérebro, através das memórias que eu tenho da Europa. E, portanto, também é uma maneira diferente de escrever e os links são diferentes. Não é melhor nem pior, mas são diferentes. E, portanto, era bom que, não, como diria a Sofia, não é? Que eu gosto muito de repetir este poema, que é a civilização em que estamos é tão errada que nela o pensamento se desligou da mão. É um dos problemas do digital, é quando o pensamento se desliga da mão. E, portanto, de vez em quando escrever à máquina ou à mão também e ler no papel e riscar faz-nos essa ligação entre o pensamento e a mão. Peço desculpa. Muito bem, vamos então, com esta forma, né, que avançamos para o próximo tema. Aproveitando um dos temas que é abordado no livro do José Carlos, que é o wolframio, vamos falar de outra exploração, neste caso o lítio, que está a dar outra vez muito que falar, e aproveitando também que o José Carlos é da zona de Boticas, comece precisamente por si. Qual é a sua opinião sobre este tema? Muito rápido. Bem, muito rápido. Nós atualmente somos especialistas de tudo. Eu vejo, quer dizer, somos todos especialistas, eu não percebo nada de lítio, não percebo nada de se precisamos de lítio, se não precisamos, sei que precisamos, quais são as alternativas, etc. O que me choca, em primeiro lugar, relativamente a este processo das minas e da exploração do lítio, é a falta de transparência, é não sabermos nada das coisas. Eu posso lhe dizer que, até por razões que não vêm muito ao caso, procurei informação sobre isto. E, portanto, não se sabe muito bem. As pessoas são afastadas dos processos de decisão. Esta é a primeira coisa que me incomoda. Eu não sei se, com o mundo rural como está, se o lítio pode ser até uma salvação do mundo rural, se pode trazer bons empregos, se pode ser uma das alternativas que nós temos. Ou seja, eu não rejeitaria estas coisas de uma maneira imediata só porque sim. Agora, transparência, por favor. Precisamos de saber que licenças é que foram passadas para a prospecção e de repente já havia estradões abertos por todo lado e estavam a mandar explosivos ao pé das casas das pessoas. Precisamos de saber se há autorização para isso ou se não há. Precisamos de saber o que é que vai acontecer às explorações e onde é que vão ser depois feitas a transformação e que dá os bons empregos. É na Alemanha ou é em Covas do Barroso? É em Boticas ou é em Bona? Quer dizer, é isto tudo que me incomoda. Nós não sabemos nada sobre o que se está a passar. Em rigor, não sabemos nada. E isto é, eu diria, profundamente antidemocrático, que é as pessoas serem afastadas dos processos de decisão. Portanto, podemos continuar sobre este tema, mas como pediu para ser breve, esta é a questão que mais me incomoda. É, de facto, não sabermos o que se passa em rigor. Anabela Oliveira. Ora bem, eu fui me informar e tenho o meu marido que é da área e ele explicou-me. É precisamente esta questão... Cada um usa as armas que tem. Usa as armas que tem, exatamente. Isto realmente é esta questão que o José Carlos Barros falou. Efetivamente, a questão do lítio é o problema das duas faces da moeda das questões ambientais. Nós, para questões ambientais, precisamos dos carros elétricos, não é? Precisamos dos carros elétricos, precisamos das baterias, precisamos dos telemóveis, para essas coisas todas. E as baterias de lítio são fundamentais para os carros elétricos, para que nas cidades não haja poluição. Há uma grande fonte de lítio que é na Bolívia, que é a céu aberto, portanto tem a ver com lagoas que foram secas e, portanto, está tudo... não é preciso uma prospecção de minério, não é preciso fazer minas, está lá ao ar livre, mas que a Bolívia, por exemplo, exigiu que essa exploração fosse lá feita. E, portanto, as empresas que querem têm que ser lá, criando empregos lá e tudo para lá. Ok? Pronto. Mas a Bolívia tem essa exigência. Onde é que há mais? Onde é que há mais lítio? Há lítio nos minérios. Portanto, que é preciso fazer escavações, fazer minas, e Portugal é extremamente rico nesse tipo de minérios. Para isso é fazer minas, é preciso transformar. Essa transformação é altamente poluente. É essa transformação que querem fazer na zona do Barroso, não é? Na zona portanto, em Montalegre, no Barroso, e querem fazer também na Serra da Estrela,
E, portanto, tudo o que é minas a céu aberto é mau. É mau para a paisagem e é altamente poluente, porque a transformação desse minério para obter o lítio é poluente. Ora, se houvesse lítio aqui em Vila Real, iam fazer as minas aqui? Se houvesse lítio nos restauradores em Lisboa, iam lá fazer a exploração? Não, vão fazer ali no Barroso, porque só lá estão 50 pessoas a viver. E como diz o José Carlos Barros, e depois, as vantagens? É para a população das 50 pessoas? Ou as vantagens vão para Berlim ou para Bona ou para esses países? O problema está aí, é que as 50 pessoas vão sofrer os horrores da poluição e quem vai ganhar é a Alemanha, ou a Suécia, ou a Finlândia, ou por isso tudo. Portanto, é os dois lados da moeda do ambientalismo, que é nós queremos fazer bem ao planeta, tramando a vida aos outros países que têm lítio, que vão tratar da poluição, como é as outras questões, como são muitas fábricas que depois mandam os lixos tóxicos para países como a América Latina, e isso é a velha história, não há almoços grátis. É como se estão a fazer, por exemplo, é como a questão dos painéis solares, que para haver hectares de painéis solares estão-se a pôr florestas abaixo, em vez de se aproveitarem portanto, é isso, e portanto, e sobretudo essa falta de transparência que o José Carlos Barros está a dizer. E portanto, obviamente, as populações estão a ser enganadas e nós, para salvar o planeta, inevitavelmente, vamos ter que mudar de vida. Não vamos ter carros elétricos com baterias de lítio à custa da vida e do ambiente, poluindo outras zonas, que obviamente interessa dar cabo da vida das pessoas do Barroso, porque se houvesse lítio, como eu digo, se houvesse lítio ali no Terreiro do Paço, ninguém ia lá fazer nenhuma mina. Deixa-me ouvir agora a opinião de Ora Paula bem, foi Ventura. aquilo que me ensinaram e eu também juntei a minha opinião pessoal, claro está. Paula Mas Ventura. obviamente publicamente homenageio aqui o meu marido que me explicou a parte científica. Vamos agora perceber se calhar um pouquinho mais a parte económica. Em termos de síntese, eu pouco ou nada terei a acrescentar aquilo que já foi dito. Portanto, quer o Zé Carlos, quer a Anabela, portanto, focaram o triângulo que eu trazia para aqui, que é um problema de gestão de informação, um problema de enviesamento, e aqui acho que é o meu lado inovador, do conhecimento científico ou dos relatórios que estão a ser produzidos, que é outro problema. Aliás, um parênteses, permitam-me sugerir um documentário no canal Odisseia que se chama Fábrica da Ignorância, que mostra como se usa o conhecimento científico que interessa para determinadas motivações e não se usa o conhecimento científico na sua totalidade. Portanto, isto é um bocadinho como pegar num livro do Zé Carlos Barros ou da Sofia e só ler as páginas que interessam, também é outra questão. E depois, há o problema da gestão das expectativas, porque todo este problema do lítio já agora não envolve só o Alto Barroso, o meio central, envolve também Melgaço, Monção, portanto, diversas zonas protegidas do Castro Laboreiro e Portugal é um dos países mais ricos. Nacional da Romeza Gerês, que é o único parque nacional, nós temos vários parques naturais, mas o único parque nacional é o da Romeza Gerês, com diversas portas, e ataca uma dessas portas. Aliás, há um movimento que é notório nessa defesa. E este problema oscila entre dois problemas históricos que já existiram. Por um lado, as gravuras de Foscoa, com toda uma gestão errada das expectativas que foram comunicadas, e daí a importância de haver uma informação transparente e uma expectativa honesta, porque muitas vezes dizem, nós vamos fazer isto, mas vamos criar 100 mil empregos, e depois, obviamente, não é isso que acontece. As pessoas também se sentem defraudadas porque deixaram avançar uma determinada opção. E depois, há outro modelo, que é o modelo da exploração, que até inclusive se chama o modelo Angola, que é o que a China faz nos territórios africanos, onde eu, aliás, inclusive já tenho um artigo sobre essa questão, em que
genericamente, os investidores chineses vão à África, exploram, extraem, constroem cidades descartáveis e, no fim da exploração, levantam todas essas cidades e deixam o lixo. E, portanto, o que é que vai ficar? Fica um solo africano altamente empobrecido, se não altamente poluído. E, portanto, aqui o problema do lítio envolve, em termos económicos, todas estas dimensões. Isto é, qual é a expectativa de valor acrescentado de emprego que seja direto para a região e indireto para todo o país? E depois, qual é efetivamente os custos diferidos? Porque há custos diferidos para lá de uma expectativa junto da população que efetivamente não se sente nem informada, nem muito menos compensada. Isto aqui há um precedente perigoso num Estado de Direito. Que é, efetivamente, nós termos toda aqui uma exploração de recursos próprios, que inclusive estão a ser pedidos às gerações futuras, emprestados, os honestos, e, no entanto, quando muito, se calhar, jamais serão devolvidos e de uma forma compensatória. E, portanto, nesse aspecto, temos que perceber o problema fundo e sentimos, e lá está mais uma vez, já em questões económicas, que os grupos económicos estão aí, estão a pressionar, colocaram pessoas interessadas junto de São Bento. Não é? Era interessante perceber, já que a Anabela falou, se a mina tivesse de ser aberta no Terreiro do Paço. O problema é que eu acho que a mina já está aberta no Terreiro do Paço em São Bento. Sim, a mina. Agora, o resto... Sim, a mina é outra mina. Pois. O problema é que a mina já está aberta. Portanto, agora... Sim, a mina já lá está aberta, mas resta saber... Quem não é poluente. Vai ficar com o ganho. Essa mina não polui. E esse tipo, depois de exploração, sejamos honestos, já para não querer trazer chavões de patriotismo, mas acaba por ser insultuoso para um país integrado na União Europeia, ser insultuoso para um Estado como é Angola, com aquilo que sofre nas mãos da República Popular da China. Insultuoso, ou mais que insultuoso, é para um país que tem a obrigação de estar ciente de todas estas problemáticas. Parece que há aqui muito para contar acerca dessas minas a céu aberto. Ainda vai dar, ainda temos muito pano para mangas, ainda devemos ter muitas oportunidades para falar deste tema. Sim. Nós tínhamos aqui mais 2 temas, mas como estamos a ficar sem tempo e aproveitando que depois, no próximo episódio, podemos não conseguir falar deste devido ao dia em que não se pode falar de política, vamos fazer uma análise aos debates que têm sido feitos, à campanha que já está nas ruas. Anabela Oliveira, começo por si muito rapidamente. O que é que tem achado dos debates, das campanhas? O que é que devia ter sido falado e não foi? Ora bem, isso é sempre uma pergunta muito difícil, porque eu acho que... Nós estávamos à espera, Anabela, pois não, nós não estávamos à espera, não é? Não disse que ia perguntar assim, os debates são sempre, os debates nestas alturas são sempre muito muito baseados no passado, no que se fez, no que não se fez, em algumas questões até de fé divers, em alguns, enfim, alguns comentários sarcásticos, e continuamos sem saber muito bem o que é que cada partido pretende fazer para o futuro. É sempre... Não me parece que haja grande novidade em relação aos debates anteriores, das outras eleições anteriores, não é? Creio que continua, quanto a mim, e assusta-me, sobretudo, não propriamente os debates. Há uma coisa que me preocupa e é depois todos os comentários que se fazem na comunicação social acerca desses debates. É um bocadinho como aos jogos de futebol. Há o jogo de futebol, que demora 90 minutos, e depois há toda a semana à volta os diferentes painéis
acerca dos jogos de futebol, não é? Dos jogos, enfim, dos fora de jogo, dessas coisas todas. E para mim é isso que me preocupa. Continuamos sem saber propriamente os projetos de cada partido e a comunicação social continua depois, durante toda a semana, a fazer comentários sobre as posturas, a repetir o que é que este fez, o que é que este não fez, assustando-me um bocado, porque estamos a dar muita importância a determinados personagens políticos que estão em nítida ascensão, e eu não digo aqui o nome, porque quanto mais se fala nele, mais publicidade ele tem, mas acho que continuamos a dar importância demais a certas personagens que temo que estejam a ter cada vez mais protagonismo, e a comunicação social está a contribuir para isso. E é o que tenho a dizer. Paulo Reis Mourão, tenho visto nas redes sociais que tem dito que pouco ou nada se tem falado do interior. Também. Muito pouco. Aliás, eu andava atento a ver quem é que falava daqueles temas tabus. Eu disse que era Douro, que era Vila Real, Braga. E quando em Vila falam das vacas barrosãs ou do Douro, mas efetivamente é sempre redutor. E já nem quero falar de outro problema tabu, que é falar em ensino superior. Isso não se fala. Quer dizer, junta ensino superior, junta quase não falar em nada de Douro nem de interioridade. Não, nem cultura, nem ensino, nem educação. Eu e a Anabela e o Zé Carlos temos motivos para ficar preocupados. E, aliás, os debates foram formatados, agora a Anabela está a falar no inominato, mas foram formatados para quem trazia ginástica dos comentadores de futebol e de desporto. Portanto, porque eram debates formatados para 15 ou 20 minutos. Nós estamos aqui numa mesma cavaqueira há 1 hora e nós vemos a diversidade de temas que quisemos tratar e ficamos sempre tolhidos. Agora imagine-se o que é discutir seriamente um problema, um projeto de solução para o país, em 10 minutos, 11, 12 minutos no máximo. Portanto, isto é formatado, de facto, para jogar com chavões, com leitmotivos que colam no ouvido, e de facto nota-se que havia uma ou outra das personalidades em questão que tinham um traquejo que os outros não tinham, e isso foi capitalizado depois no desempenho. Agora, obviamente, se começássemos a dizer não, agora o senhor vai ter que provar por A mais B que efetivamente chega lá, aí já era diferente, não é? Agora, e depois, eu continuo a dizer, este tipo de formato acho que pouco contribuiu para a seriedade do debate. A questão de... E eu volto a frisar, continuo a dizer que eu acho que em menos de um ano vamos voltar a estar em eleições e, portanto, vamos ter 2 orçamentos em 2022. E portanto, eu acho que quem provocou este tipo de eleições antecipadas, eventualmente agora já estará arrependido, não é? Mas não fica bem essa pessoa ou essas pessoas me confessarem, não é? Mas nós já sabemos que, como em tudo na vida, vai haver quem ganhe e quem perde com estas eleições, mesmo sendo menos votado. José Carlos Barros, o que é que tem a dizer sobre este assunto? Eu adoro os debates, adoro pequeninos, grandes, adoro os debates. Sou fã dos debates, mesmo daqueles que não esclarecem muito. Aliás, eu acho que não devemos estar à espera que os debates esclareçam grande coisa. É melhor ir aos programas eleitorais e tal. Eu, nos debates, o que me agrada mais e que sou fã é do tom, é de ver a que é que eles fogem, ver o que é que querem introduzir no debate. E também não falaram nada da cultura, acho eu, Zé Carlos. Não. É o que eu digo. Não, também não motivos para ficar preocupados. É normal. E gosto, enfim, não é bem ao contrário do que disse a Anabela, mas é uma outra perspectiva eventualmente. Adoro de ver os extremistas a serem metidos dentro do sistema. Quer dizer, adoro. Acho que é bom para a democracia. Adoro, porque são válvulas de escape. A gente sabe que há se vota em extremismo, eles andam por aí. Eles andam por aí. Portanto, eu gosto de os ver dentro do sistema
e, portanto, agrada muito a ideia de que... Pois, mas, ó Zé Carlos, mas depois falam muito deles. Não sei, olha, eu para já acho que mas tem que se falar, pois eles andam aí, é bom que vão... Pois, mas depois começa-se a falar mais deles e o povo começa a acreditar. Mas não sei, quer dizer, eu acho é que quanto mais se falar deles e mais se discutirem os programas deles e mais eles forem aos debates, e quantos mais debates houver, melhor ficamos servidos em termos da nossa democracia. E eu acho que pois, é a minha opinião. Eu prefiro que eles estejam cá, prefiro que eles estejam no sistema, gosto de os ver ali a discutir, já me ri um bocadinho, não vejo um certo dramatismo que algumas pessoas veem, porque... Olha, eu agora gosto de ver, olha, outro DN Jovem, o programa do Ricardo Araújo Pereira, sim. que às 9h30 desconstrói ali em 10 minutos. Ora, muito bom. O dia da campanha. Deixem só o José Carlos terminar então a sua ideia para terminar, do ponto final. Já estamos. Eu queria, esta questão é sempre sensível, portanto, dizer que quanto a estes extremismos, eu acho bem que eles venham para dentro do sistema. Isso agrada. E acho que até ficam um bocado enfraquecidos quando começam a estar dentro do sistema e começam a ter que jogar as regras do sistema democrático. E, portanto, isso parece-me bom. E, eventualmente, os resultados podem-nos até vir a mostrar isso, que eu desejaria muito que sim. Só para terminar, eu gostaria de dizer que, de facto, não se fala de desenvolvimento do país, que é uma coisa que me custa, de olhar para o país, como já se disse, sobre desenvolvimento, sobre centralismo. O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, trago aqui uma cábula só com os valores que fui à procura há bocado para ver, que é o seguinte, e com isto termino. O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que é o topo do sistema de ordenamento do território do nosso país, a resolução do Conselho de Ministros que o manda fazer diz que o grande objetivo que se pretende para o país em termos de estruturação do sistema urbano é, passo a citar, fortalecimento do papel das duas áreas metropolitanas do país na estruturação do sistema urbano nacional. Nós sabemos a importância de que as duas áreas metropolitanas sejam fortes, sabemos que isso é bom para o país, mas sabemos que elas não podem crescer à custa da desertificação de tudo o resto. Não é? E depois, de facto, mal isto foi aprovado, começou a ter efeitos. Por exemplo, em termos de investimento para a mobilidade, que no Algarve é uma desgraça, não há mobilidade no Algarve. Trás-os-Montes é uma desgraça. Falamos só da via férrea, não é? Eu não sei qual é o investimento que está a acontecer em Trás-os-Montes neste momento. Deve ser mais ou menos igual ao do Algarve, que estão a eletrificar, não sei quantos já se eletrificaram. Temos menos 50 km de via férrea em utilização em Trás-os-Montes. Bem, mas então ficamos só com estes valores. O orçamento que acaba de ser chumbado, o orçamento de 2022, previa para os metropolitanos do Porto e de Lisboa 368 milhões de euros. E o orçamento de 2021 inscreveu 184 milhões. Só isto dá 500 e não sei quantos milhões. Porque, de facto, está-se a dar cumprimento a isto, que é fortalecimento do papel das duas áreas metropolitanas. Nós não estamos a olhar para o país como uma unidade que precisa de coesão territorial, de coesão social e territorial. E, de facto, esta é, lamentavelmente, a cultura também, a educação, temas que, de facto... Mas, quer dizer, há este tema que é que país nós queremos e que país é que os políticos que nos vão fazer estes debates, que vão ser quem vai estar a decidir as grandes coisas nos próximos anos, o que é que nos tem a dizer sobre o país que quer. E isto, de facto, é uma coisa inaceitável e é o pior que me parece que decorre destes debates e destas, enfim, que tivemos nos últimos tempos e que vamos ter, e da própria campanha eleitoral que estamos a ter. Muito bem, não havia melhor forma de terminarmos. Não. Muito obrigada aos três por estarem connosco em mais um Contrassenso. Contrassenso que volta para a semana, já em estúdio, com novos temas e, claro, um novo convidado. Até lá, fique bem.